A Segunda Guerra Mundial foi a grande desencadeadora da Guerra Fria, que refletia a disputa econômica dos grandes países industrializados e o confronto em torno do melhor modelo ideológico que deveria nortear o desenvolvimento da humanidade. Esse conflito desencadeou a bipolarização do mundo. Dois fatores proporcionaram essa bipolarização. O primeiro, o crescimento da União Soviética, vencedora da guerra, acompanhado do enfraquecimento das nações europeias, França, Inglaterra e Alemanha. Em segundo, a ascensão e a consolidação dos Estados Unidos como única potência capitalista capaz de conter o poderio soviético. Em 1943, reuniram-se em Teherã os líderes de Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O objetivo do encontro era formar uma aliança para derrotar os países inimigos representados pelas forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Essa aliança militar dos regimes democráticos posicionava-se contra a tirania nazi-fascista. A União Soviética não participou dessa aliança. A declaração da reunião redigida pelos líderes pregava a cooperação mútua entre as nações. Por meio dessa cooperação, os terrores de guerra seriam banidos e a construção de um futuro pacífico seria iniciada. Mas o que realmente estaria por vir? Em fevereiro de 1945, em reunião em Yalta, na Crimeia Soviética, aconteceu uma conferência. Nessa conferência, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos decidiram criar a Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse organismo passaria a ter tarefa de julgar situações de confronto, propor caminhos para soluções pacíficas e também atuar com bloqueios econômicos, caso necessário, contra as nações que se opusessem às suas deliberações. A aliança e a ação coordenada dos aliados foram de fundamental importância para a derrota do eixo. Um dos tópicos discutidos na reunião foi o pagamento da indenização aos aliados por parte da Alemanha. E você sabe qual foi o motivo das indenizações? O motivo foi a Alemanha ter causado a guerra. Churchill, no entanto, posicionou-se contra essas indenizações e, para justificar sua postura, alegou que algo semelhante foi feito ao final da Primeira Guerra, resultando em perdas econômicas para a Alemanha, que, por sua vez, proporcionou o surgimento do regime nazista. O destino da Polônia também foi tema da discussão. A União Soviética entregou o poder às lideranças comunistas. Na época, insinuava-se que os vencedores da guerra teriam o direito de controlar o território conquistado. Nesse momento, já se delineava uma discussão política. Discutia-se até mesmo a possibilidade de criação de um novo mapa do mundo, dividido em termos de influência política. Na Conferência de Potsdam, um esboço desse conflito que viria a ser chamado de Guerra Fria foi apresentado. Após 13 sessões plenárias, a Grã-Bretanha, abalada econômica e militarmente, estava enfraquecida sem meios para se firmar como grande potência. Isso possibilitou a emergência do conflito entre duas nações somente, Estados Unidos e Rússia. Em termos gerais, as divergências entre Estados Unidos e Rússia eram muito maiores que os pontos de convergência. A Conferência de Potsdam realizou-se em julho de 1945, alguns meses após a Conferência de Yalta. Stalin não demonstrava interesse em retirar as tropas soviéticas do leste europeu, como solicitavam os estadunidenses, que por sua vez também resistiam às reivindicações do líder soviético. A Conferência de Potsdam definiu 4 zonas de ocupação da Alemanha. O território alemão era controlado de leste a oeste por Rússia, Inglaterra, Estados Unidos e França. Logo após a Conferência de Potsdam, em agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi arrasada pelo bombardeio norte-americano. O mundo tomou conhecimento do poderio bélico estadunidense. Esses ataques encerraram definitivamente a Segunda Guerra Mundial. Os ataques a Hiroshima e Nagasaki foram considerados desnecessários, afinal o Japão estava prestes a se render. Esses ataques, na realidade, eram uma intimidação à esquerda europeia e à agitação no mundo colonial. Em outras palavras, uma verdadeira demonstração de força diante dos soviéticos, dos movimentos de libertação que emergiam na China, na Coreia e nos países do Sudeste Asiático. Se havia vencedores nessa guerra com força suficiente para determinar a nova organização mundial, esses eram os soviéticos e os estadunidenses.